Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estamos seguindo aí, estudando o livro Nosso Lar, né? Do nosso querido André Luiz, né? Pedindo aí a Jesus que a gente possa desenvolver, né? Esse estudo, né? Já estamos aí no capítulo 43 dessa obra, né? O tempo foi passando, né? 43 semanas aí, conversando, estudando, né? Sobre as obras do André Luiz, né? Todos os domingos, né? Falhamos alguns aí por motivos aí além das nossas, né, capacidades às vezes, mas nós estamos aí encaminhando para o final dessa obra, né? Estamos chegando aí nos capítulos finais do livro, né? E a gente está aí acompanhando, né, a caminhada do André Luiz, né? A gente está acompanhando aí, né, o André Luiz descobrindo o mundo espiritual e no reflexo da descoberta do André Luiz também as nossas próprias descobertas, né? O objetivo dessa obra, quando ela veio aí a lume aí, né, na década de 40, né, final da década de 30, aliás, né, 1939, né, nós vamos perceber aí, era trazer, né, uma visão mais próxima da realidade espiritual além da matéria, né, daquilo que viria depois da nossa vida, né. E os amigos espirituais trazem o André Luiz, né, o André Luiz que é o grande intérprete, né, da palavra dos espíritos superiores, né. Boa noite a todos, né, nós estamos aí no capítulo 43 do livro Nosso Lar, e a gente encontra o André Luiz, né, e é interessante sempre que a gente lê as obras do André Luiz, pessoal, a gente lembrar, né, que a maioria dos grandes pensamentos, das grandes ideias e das grandes reflexões que a gente vai encontrar nos livros dele não são do próprio André Luiz, né, e sim dos grandes mentores espirituais que o acompanham. Né? A gente está aqui no primeiro livro, né, quem já leu outros, quem já conhece a caminhada espiritual das obras do André Luiz, né, vai se lembrar aí que sempre nas obras do André Luiz, né, a espiritualidade coloca, né, junto do André Luiz alguém, né, um espírito iluminado que vai servir ali de suporte, né, vai ser o grande mestre, né, o grande instrutor, né. Nós vamos encontrar ali com ministros, com instrutores, né, como aqui no Nosso Lar nós tivemos aí o Clarencio, né, estamos tendo, né, a Narcisa, né, tem a Veneranda, o governador, né, que são seres além até da nossa capacidade aí imaginativa, né, são seres que estão acima, né, da nossa percepção, né, às vezes do nosso entendimento humanizado, né. E nos outros livros do André Luiz, né, já estou falando disso porque, né, a gente sempre convida as pessoas a lerem, a estudarem, né. Nos outros livros do André Luiz nós vamos encontrar lá o Gúbio, o Calderaro, o Alexandre, o Silas, né, e tantos outros companheiros espirituais que vão se unir, né, ao André Luiz e que vão trazer para a gente lições imortais, né. Claro que tem outros espíritos, né, outras entidades ali, nós não podemos esquecer da Zenóbia, nós não podemos esquecer do Druso, nós não podemos esquecer de vários espíritos, né, do próprio Tobias, do próprio Lísias, né, da Dona Laura, né, que aparecem aqui no livro. E, né, continuando aí com o nosso estudo, né, vamos lembrar que na última semana o André Luiz ele estava, né, presenciando lá um discurso do governador do Nosso Lar, né, esse grande espírito, que é interessante que não aparece o nome dele em lugar nenhum, né? Ou seja, esse espírito não se identifica nem por pseudônimo, né? Porque a gente sabe que a maioria dos nomes que a gente vê no livro, né? O André Luiz, o próprio Clarencio, né? São pseudônimos, né? Ou seja, não são os nomes reais daqueles personagens, né? Que se escondem aí, né? Muitas vezes para evitar de serem identificados, até porque alguns já estavam encarnados há pouco tempo, né? Então, naquela época que o livro foi escrito, tinha muitas pessoas que conheciam, muitos parentes encarnados, né? Então a espiritualidade ela utiliza de pseudônimo ali para identificar, né, todos esses companheiros aí, né? O próprio André Luiz, né, e tantos outros. E aí, né, nós vamos ver aqui agora nesse capítulo a continuidade da conversa do André Luiz, o governador do Nosso Lar, no último capítulo, né, estava preparando a colônia, né, para o início da Segunda Guerra Mundial, um momento dificílimo na história da humanidade, né? Tanto quanto o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo um grande momento de transição, um grande momento de transformação, né? Num momento em que nós estamos nos sentindo muitas vezes perdidos, abandonados aí, e o estudo da doutrina espírita, né? O consolo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus nunca se fizeram tão necessários.
né? Nós temos urgência de evangelho, nós temos urgência, né, das grandes verdades espirituais, nós temos urgência, né, do Cristo, né, dentro dos nossos corações, da expressão de Jesus junto a nós, né? E é assim que essa obra, né, vai trabalhar isso com a gente. Né? Por que a gente está fazendo esse paralelo que a gente está pagando aqui um pouquinho antes de começar o livro, né? A leitura do capítulo até aqui, ó, nossa mão já, né? Porque a gente está passando por um momento de transição, né? Os amigos espirituais, eles sempre têm falado isso com a gente, sempre têm pedido para a gente falar isso para as pessoas que querem escutar, né? Que infelizmente são tão poucas, né? A maioria de nós ainda está perdida aí no turbilhão, né, das ilusões materiais, né, das conquistas afetivas, do dinheiro, do poder, do sexo, da briga política, né, da vaidade religiosa. E poucos de nós estamos atentos às vozes do mais alto que falam, não gritando, mas falam dentro da nossa consciência, né, dentro do nosso coração. Né? E a convivência é a nossa maior dificuldade atual, né? A gente sabe com essa questão da pandemia, né? Tem muitos casais aí que estão se separando, tem muitas famílias que estão encontrando aí dificuldades de conviver porque não estão acostumadas, né, ao lead, né, ao contato do dia a dia. E tem muita gente sofrendo, né? Igual eu estava contando hoje, a gente estava lá no nosso momento de culto do Evangelho no Lar, né? Ao sábado a gente tem uma reunião de mediúnica, né, que eu participo, né? E aqui no Francis de Assis, na casa que a gente participa aqui em Contagem. E essa reunião é uma reunião de desobsessão, né? E essa reunião a gente coloca o nome das pessoas para receber psicografia, para receber ajuda, aquela coisa toda, muitos nomes que me passam, a gente coloca lá, né? E a gente vai lendo lá no histórico lá dos nomes, quando a gente faz a leitura, né? Normalmente sou eu que faço a leitura dos nomes, né? Mas a gente coloca na frente a necessidade. A gente não lê a necessidade, né? Até para não expor ninguém, mas a gente lê o nome da pessoa, né? Para a gente irradiar lá na reunião. E é suicídio, depressão, problemas afetivos, depressão, suicídio, né? Desânimo com a vida, né? Que é a grande prova do nosso momento, tá, meus amigos? E não vamos perder o nosso foco. Vamos lembrar que nós estamos vivendo, né? O Lucas estava falando isso, a gente estava lá na Casa Espírita agora fazendo atendimento fraterno lá, né? Conversando com algumas pessoas lá que estão precisando de ajuda. E o Lucas estava falando com a gente que nós estamos vivendo, né? Aquela grande tribulação, né? Que está lá, né? No Evangelho de Mateus, né? Que Jesus avisa, né? Que seria um momento de toda a humanidade passar por uma prova muito grande, né? E realmente nós estamos passando por esse momento de prova. Realmente nós estamos passando por um momento de grande dificuldade e por isso nós precisamos, né, trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar a nossa afetividade, trabalhar o nosso pedir desculpa, o nosso pedir perdão, né, tentar, né, não reescrever os erros de ontem, né, e quão é difícil a gente fazer isso, né, quão é difícil a gente sair dos nossos comportamentos repetitivos, né, quão difícil é. Mas vamos lá, né, gente? A gente já falou demais, nós vamos continuar, né? Porque o título do capítulo de hoje é Em Conversação, né? Capítulo 43 do livro Nosso Lar, né? Que nós estamos estudando aqui, ó, finalzinho do livro mesmo, né? Uma maratona aí, né? Capítulo 43, Em Conversação. Lembrando, né, gente? Quem quiser perguntar, quem quiser participar, fique à vontade, é só mandar mensagem, né? A gente, né, não tem objetivo de ser dono da verdade, muito pelo contrário, né, nós estamos todos aprendendo juntos aí, né, graças a Deus, né, nas ondas do Cristo, né. Então quem quiser falar, comentar, fique à vontade. Capítulo 43, Em Conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo, né? Então o governador, né, ele falou daquela preparação que haveria de ser feita na colônia, né, em questão da guerra, mesmo a guerra estando lá na Europa, né, que ele ia treinar, né, que os companheiros que trabalham no nosso lado deveriam se preparar para o trabalho, mais ainda, né, e que eles deveriam treinar para superar o medo. Olha que interessante, né, ele fala muito disso no capítulo anterior. E aí ele se retira, né, e continuou aquele evento lá, né, porque o governador, vamos dizer assim, tinha mais o que fazer, né? O governador não era dado à festividade, ele era dado ao trabalho, à ação prática o tempo todo, né? Então, espíritos como o governador, né,
do nosso lar, né? Uma vez os amigos espirituais até falam isso pra gente, que esses espíritos, quando eles estão encarnados, para eles é como se eles estivessem de férias, né? Porque todo o trabalho que eles têm aqui no plano físico não é 1/10 do trabalho que eles fazem no mundo espiritual, né? Então esses espíritos, eles acham a encarnação, né, é uma férias, né? Eles estão aqui, não, só trabalha 8 horas por dia, não, que tranquilo aqui, ó, coisa boa, né? Então, assim, esses espíritos, eles já estão, né, desenvolvendo outros tipos de valores, né? Para eles o trabalho já é uma alegria constante, já é uma felicidade plena, né? E aí ele continua, ó, comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Então, né, a palavra do governador fez com que as pessoas do nosso lar, né, saíssem da onda do medo para poder pedir para trabalhar. Olha só que interessante, né? A postura de um líder, né? O líder, né? Eu sempre gosto da frase, né, dos amigos espirituais que diz o seguinte: o bom líder é aquele que nos inspira a sermos melhores. Em todas as questões de liderança, né? Seja o líder o síndico do prédio, seja o papa, seja quem que seja, né? O bom líder é aquele que nos inspira a sermos pessoas melhores. Então é esse o crivo que a gente tem que avaliar os nossos líderes, né? E isso é íntimo, né? Não dá para me avaliar para você, eu tenho que avaliar dentro do que eu entendo, né? E não dá para me julgar, né? E procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade de meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou, né? Então o André Luiz falou assim: não, eu quero ajudar esse negócio aí, quero trabalhar, né? Aí o Tobias olhou para ele assim, tipo assim, né? Coitado, né? Tadinho, começou agora. Olha o que o Tobias vai falar para ele: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos. Disse-nos agora ainda o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. O que eu estou falando, André? Tem trabalho aqui para você, meu filho, preocupa não. Entendeu? As câmaras de retificação aqui, tá cuspindo gente aqui, né? Tá lotado. Preocupa não, quem quiser trabalhar aqui não vai faltar, né? Haverá serviço para todos, ele fala, né? Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muitos os claros a preencher. O que ele está falando com o André? Ele fala, vai 30.000 só para ficar na defensiva, ali para ajudar ali, ó, né, onde o pau está quebrando, lá nas fronteiras da colônia, né? Os que ficarem lá vai ter trabalho para caramba, vai ter que cobrir 30.000 que saíram. Então não preocupa não, André, né? Mas que interessante, né, o desejo do André Luiz de trabalhar, para você ver, né? A palavra do governador, né, acalmou, trabalhou conceitos profundos com o pessoal e ele se disponibilizou, não, quero fazer, quero trabalhar, não, vou ajudar, estou aqui, né? Isso é a vibração do Espírito de Luz, que atrai a gente pro bem, né? Quando o Espírito de Luz chama a gente para trabalhar, a gente fica feliz, fala, não, eu vou lá, mesmo que eu não dê muita conta, né? Você fica querendo ir, né? Identificando o meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira calma. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creio que isso lhe fará enorme bem. Olha que interessante, né? Então a André Luiz vai participar da escola contra o medo, né? Vai te ajudar, né? Muita gente no momento de crise, né? A gente só pensa no negativo, mas sempre que tem uma grande crise, tem um grande momento de crescimento logo após, né? A humanidade, ela sempre passa por ciclos de dor e de aprendizado. Todas as vezes, né, que nós temos grandes períodos dolorosos, né, lições imortais, né, são marcadas aí na nossa intimidade e não se perdem, né? Grandes saltos evolutivos acontecem muitas vezes a partir de momentos de dor. Isso no geral, no mundo, né, mas também na nossa intimidade, né? A nossa dor, ela não é punição. A dor é ferramenta de equilíbrio, de aprendizado. A dor nos torna mais emotivos, mais humanos, mais empáticos, né? Porque muitas vezes a gente sente a dor e isso nos faz perceptíveis da dor do outro, né? Então, quando passo por uma situação dolorosa, muitas vezes, quando eu vejo o meu irmão depois passando por uma situação semelhante, aquilo me toca.
aquilo me movimenta, aquilo me ensinou. Então eu corro para poder, né, ajudar o meu irmão, porque eu sei o que ele passou. É a experiência que nos eleva, né? Vamos lá. Nesse inteirinho, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Lísias tinha ido lá também, né? Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias, para gozar de palestra mais íntima. É o vocabulário da década de 30, né, gente? Na verdade, ele pediu licença para ele bater papo com Lísias. É isso, né? Gozar de palestra mais íntima, bater um papo, né? Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto aqui da Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Então tinha um espírito lá no nosso lar, né? O Lísias fala para o André, ó, tem um espírito que veio da Polônia. Ele estava lá onde está tendo a guerra, né? Para quem não sabe, né? Para quem não lembra, né? O momento que eles estavam aqui, que a história está passando, no plano físico, né? O que estava acontecendo nesse momento aqui? A invasão da Alemanha na Polônia, né? Então a Alemanha estava invadindo a Polônia, né? E era o início da Segunda Guerra Mundial. E aí tinha um espírito lá no nosso lar, que era esse ministro, Benevenuto, né? Que era um dos ministros do auxílio, né? Da regeneração. E esse ministro estava lá na Europa, ele tinha ido lá para fazer algum trabalho e ele estava lá. E aí o Billy falou: você sabia, chegou de lá, vamos lá ouvir o que ele tem a dizer, como é que está a situação, tipo assim, né? Aí o André Luiz fala assim: não tenho esse prazer, ou seja, o André Luiz não conhecia. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me em vibrações do imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais, né? Então o Lísias era amigo desse ministro pessoal, assim, uma ligação, né? Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista, né? O André já tinha visto ele lá, mas nunca tinha parado para bater um papo, né? Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa das grandes árvores, né? Os lugares de reunião eram num campo, né? Cheio de árvores ali, né? Os lugares de conversação, de aprendizado do ministério eram numa região aberta ali, tipo num jardim, num parque, né? Lísias conduziu-me a um núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos. Benevenuto é o ministro, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos atuais. O Lísias chegou lá, apresentou o André Luiz, né? E aí o ministro estava conversando lá com os amigos dele sobre o que estava acontecendo, e ele falou: não, vem cá, vamos conversar aqui, né? E notei que se discutia a situação da esfera terrestre, né? Estavam falando como é que está o plano físico, né? Né? Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz da América, nenhum de nós imaginava o que fosse trabalhar no socorro espiritual nos campos da Polônia. Olha só. Né? Então aqui, né, quem trabalha aqui não imagina o que era lá no meio da guerra, lá no pau quebrando lá. E olha que aqui tem muita dificuldade, né, gente? A gente sabe disso, né? Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Ele está falando como é que estava lá o plano físico lá na Polônia, na época da guerra, né? Não podia esperar nada de quem estava atacando, né? E quem estava sendo vítima também estava na mesma onda de ódio, ou seja, né? E os encarnados não faziam nada, não tinha ninguém fazendo uma prece, nada, o negócio era desespero e ódio, né? E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com mais interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou convenientemente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Estão lá para ajudar e para aprender. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores.
Acredito que nossa posição está muito distante da capacidade extraordinária de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente. Está falando como é que está o mundo espiritual, né? Então os espíritos de luz lá da Europa estavam todos lá, né? Não importa o ambiente, o trabalho do bem estava lá, ó, né? O pau quebrando e eles lá em equilíbrio, né? A despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Então, o que ele está falando? Além da guerra que estava tendo lá no plano físico, né? Essa guerra tinha uma consequência no mundo espiritual. Assim como o que acontece conosco aqui hoje, no Brasil do século XXI, tem consequência no mundo espiritual. Essas disputas, essas brigas políticas, o nosso ódio uns pelos outros porque pensam diferente da gente, né? Todos eles encontram ressonância no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual está tendo briga também por causa de política, né? Um culpando o outro, um xingando o outro, um chamando um de outro. Os espíritos mais próximos, né? Quando a gente fala dessa briga, está falando dos espíritos que estão nas regiões umbralinas, né, gente? Eles também estão disputando, eles estão muito brigando, se agredindo. Né? E aí a vibração da gente impacta neles e a vibração deles impacta na gente. E os espíritos de luz lá vendo isso e tentando nos ajudar, nos acalmar, nos lembrar que nós somos irmãos, nos lembrar que nós somos seres em necessidade, né, de trabalhar as questões do espírito, da imortalidade. Aí o gato querendo entrar, né? Aí a Ednei abriu a porta pro gatinho, né? Aí ele fala aqui, ó: nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamavam de impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Os fluidos venenosos da metralha casam-se a emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Olha só, né? Então, a bomba caía, as energias inferiores iam atrás. A metralhadora disparando e o ódio, o ressentimento, a raiva de quem estava atirando, indo e voltando de volta para ele o ódio de quem estava levando tiro. Só mal, né? O que mais me contristou foi, porém, a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelidos pelas circunstâncias, dominados, na maioria, por forças tenebrosas. Fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Então ele estava falando dos alemães, né, que estavam invadindo lá, né, porque estava sendo, né, e que muitos soldados, quando desencarnavam, né, eles fugiam dos espíritos de luz, né, porque eles estavam tão envolvidos na energia do ódio, da raiva, que eles não queriam a ajuda da luz, eles tinham medo da luz. Os fantasmas da cruz eram como eles chamavam os espíritos iluminados que iam ajudar, né? Ou seja, né, gente, a vibração do ódio, a vibração da briga é pestilenta. Só corrói, só destrói. Não existe nenhum outro caminho para o nosso planeta que não seja o caminho do amor, da compreensão, do perdão mútuo, do desculpar, do compreender, do valorizar o que o outro fez de bom, mesmo que ele tenha feito 50 coisas negativas. Não existe outro caminho que não seja a construção de pontes, de laços fraternos. O ódio não vai vencer o ódio, a raiva não vai vencer a raiva, a indignação não vai vencer a indignação. Né? É a onda da vingança. Eu me vingo de você, você se vinga de mim, eu me vingo de você de novo. Porque você se vingou de mim, você me vingou outra vez. E a gente fica circulando aquela energia. Nós não saímos daquela onda. Eu te odeio, te derrota, eu fico feliz. Aí você se levanta, me derrota, e você fica feliz, e nós vamos batendo um na cara do outro. Perdidos, né? A pretexto de fazer o bem, nós tomamos os instrumentos do mal. E nós vemos hoje que nós, no plano físico, nós estamos muito envolvidos pela energia da treva. Nós estamos começando a aceitar que o mal é o único caminho para vencer o mal, e não é. Porque o mal não merece o nosso tempo, nem a nossa atenção.
O mal merece resgate. E nós podemos começar a fazer a diferença. Sermos pontos terminais da treva. Nós estamos vivendo uma guerra, não se enganem, uma guerra de pensamentos. Né? Uma guerra onde o pai odeia o filho odeia o pai, o esposo odeia a esposa, os irmãos se detestam por causa de questão de bobagem política. Isso vai passar. Todos os políticos que estão hoje no Brasil, tá? Nós estamos falando de política aqui, né? Vão rolar do seu poder transitório, vão reencarnar na próxima aí, ó. Vão estar aí na porta de uma casa espírita, da igreja evangélica, pedindo cesta básica. Todos. Iludidos, doentes, né? Se agarrando à poeira, à lama de um poder que não vale nada, né? Que eles consultassem os cemitérios e vissem onde que estão os que estavam no lugar deles ontem. Os presidentes, os reis, os papas, tudo lá na cova, na morte. E os espíritos são... Quantos seres iluminados chegam no mundo espiritual enlouquecidos e atormentados, doentes, dementes, necessitados, né? Não me esqueço do livro 50 anos depois, quando, né, em determinado momento, né, no final do livro, os companheiros espirituais, né, saem do plano físico, a Célia, lá todo mundo, né, nas esferas de luz, e um deles, né, eles reencontram aqueles que estavam com eles, e aí um deles fala assim, ó, há poucos dias atrás estive, né, no plano físico, eles comentando, né, e encontrei o nosso imperador Adriano. Para quem não sabe, o imperador Adriano, ele é um imperador romano na época em que passa a história do livro, né, poderoso, né, convertido em mísero menino cego, pedindo esmolas pelo Aventino. Aventino é uma avenida romana lá, né? Então o espírito estava falando, olha, eu vi o nosso imperador como um menino doente pedindo esmola. Futuro do imperador, né? Tava lá, levantava na cara dos outros, né? Sendo xingado. Tinha sido o imperador romano. Muitos, ou praticamente todos, que envergam o poder, né, vão encontrar uma grande decepção no mundo espiritual. Porque o poder deles não vale nada do lado de lá. O que vale é o amor que a gente tem. É o carinho que a gente doa. Né? Então nós devemos focar nossa atenção no Cristo. O Cristo nos convida à mudança, ao trabalho, à renovação, à regeneração. Né? Vamos acordar, meus amigos. Né? Não vai ser só porque eu discordo da opinião política do meu irmão, ele não deixa de ser meu irmão, não. Ou da minha mulher, ou do meu filho, do meu amigo, não deixa não. Né? Então vamos acordar. O mundo é o que nós fazemos dele. E é um mundo muito triste. Um mundo onde eu tenho que estar sempre certo. E tudo que eu não gosto é mal, é ruim, tem que ser criticado, tem que ser avacalhado, tem que ser atacado. Muito triste um mundo desse. Né? Um mundo que só o meu prisma, a minha forma de ver que vale. E eu tenho que destruir quem pensa diferente de mim. É um mundo muito triste. Por isso nós estamos sofrendo hoje, para a gente aprender a acordar da ilusão. Continuemos. E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Se os espíritos, né, dos soldados na guerra não eram recolhidos, né? Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reserva aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a se reajustar, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham, apenas os predispostos a receber o socorro. Os espetáculos imprevistos, portanto, foram demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-me do ligeiro intervalo, outro companheiro opinou, né? Eles estavam lá conversando, então outro espírito perguntou para o Benevenuto: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem inteligência, é necessário iluminar com raciocínios para a vida eterna.
As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, fé e confiança. É profundo, né? Ou seja, a Europa passou por aqui porque ela estava morta espiritualmente. Líderes religiosos preocupados com poder, com vaidade, com aparência, com conta bancária, serem chamados de pastores, de pais, de mestres, esquecidos do amor, da simplicidade, da luz do Cristo, iludidos. Mas e o Espiritismo? Perguntou um dos circuncitantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Porque os espíritos nascem na França, há 50 anos naquela época, gente? Em 1930, 1939, na 1857, quase 80 anos mais ou menos, O Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, o consolador da humanidade encarnada. Mas nossa marcha ainda é lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Olha só, Esse é o recado para nós. Nós temos a doutrina espírita e muitos de nós buscam a doutrina espírita reimitando os nossos vícios religiosos. Poder, hierarquia, regra para tudo quanto é lado, quem manda em quem obedece quem, proibições de todo tipo, preconceitos de todo tipo, numa ordem, numa estrutura que não serve para nada, a não ser para se engordar a si mesmo, numa vaidade, numa arrogância por poder, por aparecer, por ser o mais famoso, o mais inteligente. Esses somos nós. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Olha que interessante, hein? Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para um fenômeno passageiro, ao passo que nós outros procuramos e vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Olha só que interessante, Então, o que ele fala? Uma vez eu lembro que o Liel falou assim que o sonho do encarnado é materializar os espíritos, e que o sonho dos espíritos é materializar o encarnado. Então tem um problema aí de comunicação entre a gente, O que isso quer dizer? A gente quer que os espíritos materializem para provar que eles existem, para falar, existe, e continuar a nossa vida do mesmo jeito. Porque se o espírito materializar aqui, eu continuo sendo eu mesmo do mesmo jeito, E o trabalho dos espíritos é o contrário, é desmaterializar a gente, libertar a gente da matéria. A gente quer trazer os espíritos para a matéria, e os espíritos querem levar a gente para o mundo espiritual, E eles que estão certos. Eles querem nos espiritualizar, eles querem nos despertar, E nós queremos, que eles façam um espetáculo para agradar a nossa visão. Falar, o espírito lá, que legal, O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução dos nossos deveres com esperança e otimismo. Estou falando para nós hoje aqui, viu? Estejamos sempre convictos de que, se fizermos bem a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Se fizermos a nossa parte, podemos ficar em paz, confiantes que o Senhor fará o resto. Ou seja, Jesus está falando a parte dele. Eu preciso, à medida que eu vou me desenvolver espiritualmente, aprender a fazer a minha parte. Ou seja, reclamar menos, ajudar mais, servir sempre, valorizar o positivo,
Nós estamos passando por um momento difícil? Sim, estamos passando por um momento muito difícil. A maioria das pessoas à nossa volta está dormindo, está desmaiada na ilusão? Tá. Mas isso é um mal? Não, o bem já está chegando. O sol já vai nascer, o dia vai recomeçar, vai passar. E como é que vai ser depois? Trabalho, recuperação, amor, perdão. Perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Entende, entende, entende. Compreende o seu irmão para que você aprenda a se compreender. Ame o seu irmão mesmo que ele erre com você, lembrando que você também é um ser limitado, necessitado tanto quanto ele. A pessoa que você mais detesta, seja ela o seu vizinho, o seu marido, a sua mulher, o seu filho, que mais te feriu, é tão seu irmão quanto o político que você odeia. Ele é seu irmão também, tá? Seja ele, seja ela, sejam eles, sejam elas, sejam laranja, verde, azul, amarelo, vermelho, seja direita, esquerda, cima, embaixo, o espectro, não importa. Todos eles são seus irmãos, são nossos irmãos. E a nossa felicidade passa pela felicidade deles também. Ah, mas então eu vou apoiar as loucuras de um, a vaidade do outro, a arrogância daquele, a prepotência do outro? Não. Simplesmente nós vamos fazer a nossa parte. E lembrar que os nossos irmãos, mesmo aqueles que detêm o poder transitório, são espíritos doentes. São espíritos doentes que não sabem o que fazem e que terão sobre si em determinados momentos o peso da consequência das suas escolhas. Ninguém fere o universo e a própria consciência, sem ferir a si mesmo, meus amigos. Ninguém rouba da saúde ou da educação, seja lá de que for. Ninguém mente, ninguém trai, ninguém engana sem se trair, se ferir e se enganar. Ninguém toma do cofre sem ter que um dia devolver alguma coisa para o cofre da vida. Não se preocupem com o que vai acontecer, com o que erra. Preocupem em ajudar aquele que te pede. Você que está escutando aqui hoje, nós somos poucos. Você está acordado. Não se deixe levar pelos que estão adormecidos, pelos que estão sonhando com ilusão, pelos que estão gritando com pesadelo, pois estão dormindo. Estar desperto é o maior presente de todos. Dói, mas te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase do Evangelho, né? Qual é a verdade? Verdade sobre quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que eu consigo ser. Entender quem eu sou para poder entender quem o outro é. Amar o que eu sou com os meus conteúdos de luz, que são eternos, sempre vão estar comigo. E com a treva que ainda teima em existir e que está desmanchando aos poucos. A cada dia a nossa treva diminui, seja pelo nosso esforço, seja pela dor que ela nos causa. Ela se desprende. Estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos amando. Veja a guerra. A espiritualidade não deixou de ajudar. O quadro é tenebroso, O próprio ministro do nosso lar que está falando, um dos ministros estava lá, o negócio o pau estava quebrando, como eles diziam, Mas eles não desistiram. Aprendamos a fazer a nossa parte. Estou fazendo a minha parte. Estou tentando ser um ser humano melhor, estou tentando ser um marido melhor, a pessoa que eu amo, estou tentando ser um pai melhor, um trabalhador melhor, não sei, estou tentando. O que eu posso melhorar? São perguntas que todo aquele que está despertando para o maior da vida deve se fazer. Porque a culpa do meu problema é do outro. A culpa do meu problema é da minha escolha. Eu sou responsável, não culpado. Quando eu aprendo a responsabilidade, eu me liberto da culpa. Quando eu me liberto da culpa, eu cresço. E aí eu paro de julgar o meu próximo, porque ele não vai ser mais o culpado do meu problema. Eu paro de obsidiar os outros. Se eu entender que eu sou responsável e que o amor que eu cultivar vai construir o meu caminho no futuro, as coisas melhoram. Meus amigos, nós estamos chegando ao final do estudo, pedindo aí ao Cristo que nos abençoe a todos. Conversamos aqui sobre o capítulo 43 do livro Nosso Lar.
Foi um grande prazer, uma grande alegria, né, conversar com vocês. Semana que vem, se Deus quiser, né, vamos estar aí de novo, continuando o nosso estudo, né? Quem quiser participar, como sempre, é muito, mas muito bem-vindo, tá, gente? Muito bem-vindo mesmo, né? Desculpem aí qualquer bobagem, qualquer coisa que a gente fala aí, às vezes a gente erra muito, né? A gente se equivoca, a gente fala uma besteira, a gente troca uma data, né? Mas o que importa não é acertar, o que importa é o desejo do bem. Vamos lembrar disso, né? Mais vale quem deseja acertar e erra do que aquele que, a pretexto, né, de conquistar alguma coisa, faz o mal. Né? Então vamos tentar ser melhor. Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê uma boa noite, né? Que cada um de vocês vá dormir com o coração cheio de afeto, cheio de luz, cheio de paz, cheio de carinho, né? Que cada um de nós possa nesse momento, né, despertar, né, para valores que já são nossos: o bem, a luz, o carinho. Vamos fazer a diferença, né? Vamos ser ponto final do mal, vamos evitar de falar mal dos outros um pouquinho, vamos olhar, né, os dentes brancos do cachorro, né? Tem uma historinha bonita dessa. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva com seu amor imortal e que possamos seguir em frente, no bem, no amor e na paz. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine e sigamos rumo ao Cristo. Agradeço a todos aí que nos estão acompanhando aqui pelo Amigos do Caminho e que Jesus possa nos dar aí muito amor. Fiquem todos com Deus, até quarta-feira no nosso estúdio Mediunidade, se Deus quiser e permitir.